Se você pudesse ir em todas as casas do planeta, agora você ia encontrar um padrão. Todas as casas têm pelo menos uma ferramenta, tipo uma faca. Todas as casas também vão ter um ponto de água, um lugar para armazenar água dentro dessa casa, certo? E todas as casas vão ter uma fonte de calor, fogo. Isso é um padrão. Por isso que é extremamente importante o vídeo de hoje, onde você vai aprender a lidar com um combustível que é talvez um dos mais eficientes e mais seguros que a gente pode produzir em qualquer lugar, inclusive aí na sua casa. A qualquer momento, um acordo pode ser quebrado e o gás para de ser fornecido. Isso acontece até se, de repente, um caminhoneiro, por conta do preço dos combustíveis, resolver fazer uma greve. Automaticamente, todo mundo vai sofrer com esse desabastecimento, porque nós somos dependentes desses combustíveis. E essa dependência é enorme. Hoje, vai ser muito difícil você conseguir cozinhar qualquer coisa sem ter combustível. Para isso, o sobrevivencialista cria combustíveis que são viáveis para serem armazenados. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns para vocês. E principalmente, eu vou te mostrar como fazer um dos combustíveis que é o mais eficiente para todas essas situações. Olha só, antes da gente começar, eu quero te pedir um favor. Já coloca o seu like aqui, favorita e principalmente compartilha esse vídeo. Nós estamos passando por vários tipos de eventos climáticos, greves, enfim, tem muita coisa dando errado e quanto mais gente souber, quanto se virar, principalmente com técnicas simples como essa, você vai ter menos pessoas necessitadas passando o perrengue por não ter um recurso que é essencial como o fogo, uma simples base para poder fazer comida para sua família. De nada vale você ter um monte de comida armazenada se você não tiver como cozinhar essa comida. Dito isso, é hora da gente começar a produzir o nosso combustível sólido. Então vamos lá. Até hoje, o que eu tive melhor resultado foi esse papelão aqui, tá? O mais simples. Agora o que eu vou fazer é medir a profundidade da forminha que a gente vai usar. Se você for usar uma lata ou outra coisa qualquer, tem que fazer a mesma coisa, tá? Eu vou usar aqui, ó, uma madeirinha para colocar na medida que eu quero, tá? E com estilete cortar as faixas de papelão. Vamos começar a montar agora, tá? Primeira dobra bem pequena. E aí a gente vai enrolando aqui, ó. Tem que ser meio justo, mas não precisa ser completamente apertado, tá? Ó, bem enroladinha. Chegamos na medida que a gente quer. Vou rasgar aqui e prender aqui dentro, ó. Se você for fazer utilizando velas, você pode colocar um pedaço de pavio de vela aqui. O que eu vou fazer aqui, ó, é abrir um buraquinho só com a caneta, ó, um vãozinho, pegar um pedaço do próprio papelão, umas tirinhas de papelão assim, ó, bem simples mesmo, tá? Dar uma dobradinha e colocar aqui para ajudar na hora de acender. Olha como fica, ó, pode ser pavio, um pedacinho de corda, qualquer coisa que você tiver, você coloca aqui e aí você vem com o isqueiro aqui e acende, ok? Essa daqui é a forminha de pão de mel maior, é a maior que tem, tá? E essa daqui é a menor, tá vendo aqui, ó? Se você fizer o combustível menor, você vai usar, ele vai queimar por menos tempo.
esse aqui vai queimar por mais tempo. Então o que, que a gente fez aqui? A gente fez os dois, tá? Por quê? Porque esse daqui é ideal para você fazer um café, uma comida liofilizada. Esse aqui já para se você quiser cozinhar um arroz, ok? O tempo e a autonomia que você vai ter aqui são totalmente diferentes. Olha só isso aqui. Esse é um que já foi queimado, tá? Vou tirar aqui para você ver, ó. Ó como fica o fundo dele, tá? Ele não queima por inteiro. Olha. Dá para reutilizar? Até dá. Só não sei se vale a pena, porque aí fica muito seco, ele queima muito rápido, ok? Dá uma olhada aqui. Certo? Você pode usar isso aqui, que ainda tem um restinho de parafina nele, para acender churrasqueira, acender fogão, enfim, tá? Lareira. Nós vamos produzir basicamente um combustível sólido feito de papelão, tá? Papelão que você encontra em qualquer comércio por aí, na rua, em qualquer lugar, ok? Para isso, nós vamos ter que derreter parafina, que você encontra em velas, ou parafina flocada, enfim, tá? E para gerar calor, nós vamos usar esse aqui, que também é um recurso de emergência, que muita gente conhece, muita gente tem em casa. Esses bujõezinhos de gás aqui, eles vão ter, em média, deixa eu dar uma olhada aqui, só para não falar besteira, 230 gramas. Com esse fogareirinho aqui, que é de alta eficiência, ele vai te dar 1 hora de fogo. Se você ligar ele e deixar ele lá, ele vai queimar por 1 hora, com boa vontade e no fogo baixo. Se não, são 40 minutos. O pessoal que acampa, que vai para a montanha, enfim, vai levar isso daqui e vai usar com comida liofilizada. Então você vai ligar ele por 5, 10 minutos, fazer a sua comida e desligar, e ele vai servir para várias horas. Para o uso doméstico, entretanto, acaba se tornando muito caro, porque sim, essa peça aqui ela é bem cara, o combustível é caro. Já o combustível sólido que a gente vai produzir é bastante barato, e a autonomia deles é muito similar. O fato indiscutível é que um botijãozinho desse aqui equivale a 1 ou 2 combustíveis que a gente vai produzir aqui hoje, ok? E na verdade, pelo custo disso, a gente pode produzir muito combustível. Tá? A minha produção de hoje, ok? Eu sei que cada bolachinha dessa daqui queima por meia hora. É mais tempo? Sim. Só que a gente já está imaginando ali que você tem um tempo para ele acender de verdade e esfriar de verdade. Então ele fica quase 1 hora aceso. Esse daqui, 40 minutos, mas também sofre o mesmo problema, que ele tem que pegar de verdade. Então a gente dá um desconto aí, eu tenho aqui 25 minutos, ok? Se você der uma olhada aqui e comparar com o desempenho de qualquer botijão, você vai ver que eu tenho aqui o equivalente a 3 ou 4 botijõezinhos de gás desses comprados, por um custo infinitamente menor. Basicamente tudo que você está vendo aqui sai de graça, e é algo que você pode armazenar. Sim, porque você simplesmente não pode dar na louca e sair armazenando combustível do jeito que você quer. Existem inclusive várias leis que impedem isso, tá? Se você for lá na lei orgânica do seu município, você vai saber o que você pode e o que você não pode armazenar aí na sua região. O etanol, por exemplo, ele é muitíssimo eficiente em quase tudo. Tá? Ele vai no tanque do seu carro, para se caso você ficar sem combustível, ele vai tocar uma espiriteira, enfim. Ele é tão seguro quanto esse aqui? Não é. Você tem uma série de critérios de armazenamento para etanol, gasolina e outros. Esse aqui
é um que você pode armazenar com bastante segurança. Você pode pegar ali uma boa quantidade e armazenar. Você pode armazenar isso de que forma? Como velas, por exemplo. Embora fique muito mais caro e comece a dar custo nisso daqui. Uma outra forma que muita gente me pergunta é isso aqui, ó. Essa é uma forma muito, mas muito segura mesmo de você armazenar isso daqui, tá? Essas peças aqui, você também não precisa comprar muitas delas. Você precisa comprar elas para você fazer um estoque suficiente para que você tenha 2, 3, 4 horas de fogo se você precisar. Depois que termina, você simplesmente tira a bolachinha daqui e faz uma nova com a parafina que você tem armazenada. Então, você não precisa sair produzindo milhares de buchas como essa ou de combustíveis como esse. Ok? Dá para você fazer alguns para te atender numa emergência e simplesmente deixar o material para continuar fazendo e continuar abastecendo sua casa ali armazenado. Depois que ele seca, que ele fica bem sequinho, ele se torna impermeável. Então essa peça daqui, mesmo que ela fique mergulhada na água, quando ela sair de lá, você vai esperar bem pouco para ela secar e ela vai estar pronta para uso, ela vai funcionar normalmente. Por quê? Porque a parafina cria uma camada aqui que protege ela contra umidade também. Isso faz também com que o armazenamento disso daqui não tenha um prazo de validade, não tenha uma condição específica. Basta você colocar, sei lá, numa sacolinha de mercado e guardar ali. É também um baita combustível para você usar em kits BOB e mochilas de emergência. Ter algumas dessas aqui é basicamente comida quentinha garantida aí na sua casa. Você gostou do conteúdo? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Você aprendeu realmente como fazer? Ficou com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Se você já conhecia a técnica e já sabia como operar, conta pra galera aí como é que você tá fazendo também. Eu acho isso daqui excepcional, porque ele é simples, ele é barato. Numa situação mais extrema, você pode substituir essa mesma montagem aqui por óleo de cozinha usado, tá? Vai funcionar o fogãozinho da mesma forma, numa forma um pouco mais diferente, ele vai consumir mais óleo, mas ainda assim dá para você usar essa mesma montagem aqui para você acender ele com outros tipos de combustível, ok? Muito obrigado pela presença de todos, deixa seu like aí pro YouTube não enterrar a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!